O grupo preso na Operação Spoofing, que investigou a invasão de celulares do ministro Sérgio Moro e outras autoridades, também hackeou os celulares de Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi informado pela Polícia Federal de que aparelhos celulares de Bolsonaro também foram alvos. Por questão de segurança nacional, o fato foi comunicado ao presidente da República. Um dos suspeitos, Walter Delgatti Neto, tinha a intenção de vender as mensagens vazadas para o Partido dos Trabalhadores. A informação foi repassada à imprensa pelo advogado Ariovaldo Moreira, que defende o casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila Oliveira, os dois também presos, suspeitos de envolvimento no caso. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Walter Delgatti Neto afirmou à Polícia Federal que vazou conversas das autoridades no aplicativo Telegram ao jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept. Após a prisão dos supostos hackers, a defesa de Greenwald disse em nota que não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas. Greenwald publicou em seu perfil no Twitter que Moro usa a mesma estratégia usada pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido quando foram alvos de vazamentos de dados. O jornalista disse que o objetivo da operação da Polícia Federal é distrair a opinião pública. Vera, são várias informações que vão chegando, mas de tudo que já se sabe até aqui sobre esse vazamento, qual que é a avaliação? Não era uma quadrilha assim tão sofisticada, Vitor. Tudo que já se sabe, esses vazamentos, esses hackeamentos em massa, a maneira muito rápida com que se chegou a eles, aos 4 e a outros que ainda podem vir a ser presos, segundo informações que chegam até mim. A maneira como eles rapidamente confessaram, a forma mais ou menos simples de praticar o tal do spoofing, né? Procurando ali, espelhando a conta da pessoa por meio de um servidor e fazendo a ligação de bloqueio para o celular e aí acessando um código, etc, etc. Não era uma quadrilha assim tão sofisticada como aventaram as próprias vítimas de início. Então, se tem aí uma quadrilha que praticava outros crimes, estelionato, fraude com cartão de crédito, outros tipos de crimes financeiros, e que aparentemente teve acesso primeiro a uma leva de celulares. Me dizem algumas fontes que os primeiros acessados teriam sido um promotor e um procurador lá da cidade de Araraquara, que a partir desses números se chegou ao celular do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e aí dos contatos dele é que se jogou a rede para o restante dos envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é o que se está investigando agora na Polícia Federal, no Ministério Público. Eu fiz uma pergunta no Twitter a respeito da possibilidade de alguém ter tido acesso a esses telefones, aí conversando com fontes mais ao longo do dia, depois desse tweet, cheguei a essa informação que parece ser a mais próxima da realidade. Portanto, um procurador e um promotor de Araraquara como as primeiras vítimas a partir da qual se espraiou a coisa. Existem aí algumas versões na praça quanto a se isso foi encomendado ou se esses hackers, uma vez percebendo o potencial que eles tinham de acesso a autoridades, ao Telegram de autoridades, teriam se sentido poderosos e isso teria feito com que não parassem e que persistissem e que variassem os seus alvos e aí teriam ofertado esse produto ao site da Intercept Brasil. Acho essa versão factível até, se você pensar como operam as cabeças desse tipo de pessoas que atuam no submundo da internet, mas um pouco difícil de entender como se chega, a partir disso, num site pouco conhecido, como o The Intercept Brasil, a um jornalista especificamente com o perfil do Glenn Greenwald. Acho que isso ainda precisa de maiores esclarecimentos. Ele, Glenn Greenwald, insiste que não vai dar informações sobre a fonte, que ela está preservada pelo sigilo da fonte, algo com que eu concordo, mas fez uma série de tweets bastante conflitantes, uma hora reconhecendo que poderia sim ter recebido desses hackers, outra hora dizendo que não quis dizer isso. Então está bastante nebuloso ainda esse elo entre a obtenção das mensagens e a sua publicação pelo Intercept Brasil. Eu acho que se a PF avançou até aqui tão rapidamente,
Logo, ela vai percorrer também esse caminho, ainda mais com quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e telefônico. Você consegue preencher essas lacunas com alguma facilidade. Acho que não vai ser difícil. Essas informações de que outras autoridades fora do âmbito da Lava Jato também foram hackeadas ou tiveram a tentativa de acesso aos seus celulares, mostra muita ousadia de um grupo bastante mambembe, que não se preocupou nem em ocultar os acessos ou os IPs das próprias residências, algo bem mambembe. É bom que tenha sido rápida, se tiver correta essa investigação e se ela se mostrar aí completa, é bom que ela tenha sido eficiente e rápida para desencorajar outras quadrilhas a fazerem tentativas semelhantes de grampear, hackear autoridades, porque isso coloca em xeque a segurança do país, coloca em xeque o Estado Democrático de Direito e tudo mais que a gente vem falando aqui ao longo dos últimos dias. Diga aí, Andreasa. É preciso dizer, antes de tudo, que a Polícia Federal, ao menos até aqui, nesse caso específico, conduz muito bem os trabalhos, de maneira muito adequada e com a transparência que me parece necessária. Tem muito desencontro, muita desinformação, porque as coisas vão brotando rapidamente, versões conflitantes, muita gente com acesso à informação e, naturalmente, decorre disso alguns choques. De modo que é difícil, olhando tudo que há, tomar um caminho e ter por hora clareza sobre o que está em curso, inclusive sobre o escopo dessa ação criminosa, né? Aparentemente todo mundo na República foi hackeado. Então é preciso ver, deixar essa poeira decantar, deixar a Polícia Federal botar essa bola no chão para ver em que lugar estamos. Por isso, eu quero me deter aqui novamente a questão conceitual para combater a desinformação, né? Por exemplo, nunca houve grande dúvida sobre o conteúdo divulgado pelo The Intercept e seus parceiros ter origem em extração ilegal. Nós sempre falamos sobre isso aqui. De que modalidade de crime se tratava, não sabíamos, mas que a origem provavelmente era ilegal, sempre foi a principal corrente de leitura. Havia a possibilidade de que viesse de alguém dentro, por exemplo, dos grupos de conversa dos procuradores, mas era uma possibilidade menor. A possibilidade maior sempre era essa, de hacker ou do que quer que seja. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que as respostas mais importantes relativas a esse caso ainda não foram dadas, né? Vamos tentar, então, reconstruir o percurso, aliás, em defesa da atividade jornalística, que está sendo atacada, inclusive, por jornalistas. Então, tentar defender um pouco a lógica, a natureza desse ofício. Um esqueminha simples. Alguém obteve diálogos privados de maneira ilegal. Isso é crime. Em seguida, esse mesmo alguém forneceu tal material para um jornalista que o difundiu, o material. Isso não é crime. Trata-se de uma prática que a Constituição Federal assegura a atividade jornalística. Então, uma pergunta se impõe. Novamente, bater na tecla repetidamente. Como os responsáveis pelo site The Intercept poderiam ser criminalmente implicados neste caso? Isso é muito importante. Se estiverem na origem da extração ilegal, se tiverem sido eles mesmos os agentes da operação criminosa ou se tiverem encomendado ou financiado o trabalho. Aí tudo muda de figura. E a atividade que era então meramente jornalística passa a ser criminosa. Outra pergunta. Há por hora indícios de o site The Intercept estar na origem da obtenção criminosa desse conteúdo que foi jornalisticamente veiculado, portanto, de maneira legal? Não, não há. Então tem outro ponto importante. Até aqui, falamos muito sobre isso nas últimas semanas. Até aqui, a integridade desse conteúdo ministrado pelo Intercept foi negada com veemência, batendo no peito por aqueles que supostamente participam das conversas? Não foi. Então, uma das missões da Polícia Federal nesse bom trabalho que faz é esclarecer para a sociedade brasileira se houve fraude nesse conteúdo, se esse conteúdo foi adulterado, porque isso faz toda a diferença. Inclusive para evitar que se use a atividade criminosa do hacker para encobrir a gravidade daquilo que vai no conteúdo das conversas.
que são coisas diferentes. Uma coisa é atividade criminosa, outra coisa é atividade jornalística. E me espanta imensamente ver jornalistas investindo nessa confusão. Vai lá, Alexandre. Vamos lá. Realmente é um caso que as informações estão começando a aparecer. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado antes de ter julgamentos mais definitivos sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu. Sabe-se muito pouco ainda, tem 4 nomes, né? Quer dizer, aquela história toda que tinha hacker russo, que devia ser algum Boris ligado à KGB, no final estamos terminando com a Suelen Priscila de Araraquara, né? E sua turma ali. De repente é uma coisa muito menos glamurosa do que parecia inicialmente. E é bom lembrar também que não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, o primeiro crime dessa natureza que eu me lembro que foi mais notório foi quando invadiram o celular da atriz Caroline Dickmann, que foi muito rápido entre ela denunciar que tinham pego algumas fotos íntimas dela, e essas fotos circularam, inclusive uma foto dela com a camisa do Flamengo, que eu fiquei apaixonado. Um beijo, Caroline. Mas foi muito rápido entre a invasão, a denúncia e a prisão do hacker. Depois teve aquele caso da jornalista da Maju, do Jornal Nacional, que também muito rapidamente, se não me engano, pegaram as pessoas que estavam fazendo ataques racistas a ela. Às vezes acontece, às vezes o sujeito é um hacker iniciante, ele aprendeu 2 ou 3 coisas ali, já se empolga, já começa a fazer, e pelo jeito, e esse também é um ponto que a gente aqui falou desde o começo e vamos repetir, como é frágil a segurança, principalmente de comunicação de mensagens das autoridades do Brasil, né? Como é fácil, né? Se até o DJ motorista do Uber lá do interior consegue entrar em 1000 contas de autoridades de todo, né? Quer dizer, não teve privilegiado, né? Entrou-se no celular de autoridades do Legislativo, do Executivo, até do Presidente da República, do Presidente dos Poderes, do Judiciário, procuradores, enfim. Então, o Uber hacker lá, eu até fico imaginando que ele deve ser 5 estrelas lá no Uber, né? Porque ele deve entrar no aplicativo e mexer lá. Ele deve ter essa tecnologia. Aumentar a nota dele. Mas enfim, né? O sujeito que é hacker, ele quebra um galho dirigindo um Uber. Mas de qualquer jeito, a gente precisa. E aí, qual é o lado sério da história? Muita coisa a gente ainda não sabe, né? Apesar de que as negativas, por exemplo, do Glenn Greenwald em relação a se ele recebeu material desses presos ontem ou não, ainda não está uma coisa muito clara, né? Mas meu Deus, o nome dele é Walter, né? Isso, deles é Walter. Vermelho. O vermelho é o Walter, isso, que é o líder, né? O Walter, ele confessou, né? Ele disse que entregou de forma anônima, mas teria entregue o material que serviu de subsídio para as matérias do Intercept. Falou isso dando um depoimento na polícia, no interrogatório, né? Então, eu até minha bússola cética, ela tem que estar ajustada para... Se eu era cético em relação a mensagens vazadas por um hacker anônimo, eu também posso ser cético, mas talvez um pouco menos, em relação a esse sujeito que agora tem nome, tem rosto, é um criminoso já acusado e investigado por outros crimes e que falou num interrogatório dentro da delegacia que ele foi o autor do hackeamento do celular do Deltan, do Sérgio Moro, mais um monte de gente. Isso é uma prova cabal? Não é, mas é um indício que a gente tem que trabalhar. Aliás, é o que a gente tem feito desde o início. A gente tem repercutido indícios, vazamentos. Então, essa informação, que pelo menos a informação oficial consta num BO e num interrogatório, ela deve ser levada em consideração. Então, de qualquer jeito, quando passar esse susto todo, é bom que o Brasil faça e reveja de uma maneira muito séria a proteção da troca de dados e das mensagens entre as autoridades do país. Pelo jeito, isso não é levado a sério minimamente como deveria, né? A gente tem aí mais, pelo que se diz aí, as matérias, pelo que a gente está vendo, mais de 1000 autoridades que foram hackeadas por hackers que, como a gente está falando, é o motorista de Uber, o DJ, a Suelen, o outro sujeito lá enfim, não é exatamente
repente, a KGB, enfim. Então, deve ser fácil para quem faz um cursinho à distância, assistindo 3 aulas de hackeamento no YouTube, entrar e, de repente, podia até derrubar a República. Então, agora tem um trabalho na mão do GSI, nas áreas de segurança do governo, para rever menos comício, menos conversa e mais seriedade, por exemplo, nesse caso tão específico que é na segurança dos celulares, dos e-mails e da troca de informação entre as autoridades do país. Fala, Vera. Isso vai ser difícil, porque o presidente mesmo, diante de algo que é gravíssimo, fez pouco, falou, podem invadir porque não vão achar nada demais. Ele participa, como se sabe, de dezenas de grupos, fala nesses grupos coisas às vezes impróprias, publica textos em que fala sobre a possibilidade do país ser ingovernável, como se viu. E quando se está num grupo, o vazamento é algo automático, porque qualquer um dos integrantes do grupo, e esses grupos de bolsonaristas são sempre muito volumosos, muito cheios de integrantes, pode vazar. Então, a segurança presidencial nas redes sociais é algo que já está em xeque há bastante tempo. Possibilidade do filho ter a senha, de assessores tuitarem por ele. Não existe nenhum protocolo de uso das redes sociais pelo presidente. Hoje mesmo ele usou o Twitter para atacar a imprensa, atacar o estado de São Paulo, desmentindo uma reportagem, fazendo um vídeo com cara de institucional nas suas redes sociais, usando uma reportagem que sabe-se lá feita por quem, para supostamente desmentir uma reportagem do estado de São Paulo. Então, esta segurança já está comprometida de per si, por disposição dos próprios envolvidos. Eu queria só fazer um adendo aqui de um aspecto que eu acho importante nessa questão do vaza-jato, etc. Hoje eu conversei com ministros do Supremo. Desde ontem eu estou nessa busca por entender como esse novo aspecto da Operação Spoofing caiu no STF, porque é ali que vai se decidir um dos aspectos objetivos dessa questão. Eu tenho batido muito nessa tecla desde o início do caso. Não adianta a gente ficar torcendo para um lado, para outro, dizendo que o Glenn errou, que o Glenn acertou, chamando o jornalista de apelido, que é algo que eu acho bobo e patético, etc., e não se ater aos aspectos realmente formais da coisa que podem ter efeito. E aí eu conversei com 3 ministros do Supremo desde ontem, eles estão acompanhando os desdobramentos da Operação Spoofing e me dizem que enquanto não houver um acervo maior de provas e de uma certeza maior do que aconteceu, de todo o enredo disso, não voltará à pauta da segunda turma o HC do Lula, que pede a suspeição do Moro, porque os ministros querem ter a foto completa antes de decidir. Eles me relatam que o Celso de Mello estaria diante de um impasse entre duas coisas que são muito caras a ele. De um lado, seu garantismo conhecido, que lhe rendeu votos paradigmáticos na corte, votos históricos, muitas vezes até anulando operações em nome da violação, pelo fato de ter havido violação de princípios, violação de direitos, o que, no caso em tela, o levaria eventualmente a entender que houve sim impropriedade na relação entre Moro e os procuradores e daí determinar a suspeição, e ele é o voto de Minerva nesse caso. E outro princípio igualmente importante para ele, o de que houve corrupção sistêmica nos governos petistas. Ele já disse isso no Mensalão, voltou a dizer em ocasião da Lava Jato, e, portanto, o seu voto ser aquele que poderia representar um recuo nas investigações, um recuo no combate à corrupção, um recuo na Lava Jato. Ele estaria diante de um dilema, não é fácil de resolver. Ele não é um ministro que seja especialmente atento à opinião pública, ele não vai dar um voto pelo que pensa a opinião pública, mas ele vai dar um voto em que ele vai cotejar esses 2 princípios que são caros a ele como juiz. Então é nisso que a gente tem de olhar daqui para frente. Esse é um quadro muito objetivo e muito importante do que vai acontecer daqui por diante. Diga, Andreasa. E vejam a complexidade disso de que estamos diante, né? Que temos tratado aqui em detalhes e com todas as nuances, acho que fazendo um bom trabalho. Temos, portanto, na origem uma ação criminosa, né? O acesso ilegal a conteúdos privados. Depois nós temos, com base no que se sabe até aqui, a atividade jornalística exercida legalmente. Não há nenhum óbice
com base no que está aqui, para a veiculação dos conteúdos pelo site Intercept e seus parceiros. No entanto, é possível fazer, e nós fizemos aqui muitas vezes, crítica ao modo como o Intercept opera. Nós criticamos muito o conteúdo, a maneira folhetinesca de vazar, o conta-gotas, a editorialização desse conteúdo, sem dúvida nenhuma, uma militância. É possível não gostar do Glenn ou não simpatizar com o tipo de jornalismo que ele faz. Eu pessoalmente não gosto, e ao mesmo tempo defender que ele está, com base no que existe até agora, fazendo jornalismo protegido pela Constituição Federal. E aí a gente chega ao aspecto do conteúdo. Tudo isso dito anteriormente não pode nos levar a criminalizar a divulgação desse conteúdo, nem turvar os olhos para o que vai ali. O que vai ali é importante. Cada um vai ver ali gravidade determinada por seu olhar ou por seu grau de informação, mas o que tem ali é, sem dúvida nenhuma, mais rasamente possível, um juiz agindo de maneira imprópria. Se isso vai, entrando no que a Vera disse agora, ser suficiente para anular processos, para rever condenações, é outra coisa. Eu pessoalmente acho que não. Mas o debate está dado, está colocado e ele é complexo. Se nós não fizermos esse exame aqui, desfulanizando o debate e afastando, por exemplo, a chegada no Lula, tanto melhor. Porque nós estamos falando sobre práticas que dizem respeito ao ambiente político e ao esgarçamento do tecido social no Brasil. Então é um debate que tem que ser feito com cuidado, com nuance, sem se fechar em casinha, sem se formar em blocos, ouvindo todos os lados, entendendo o que a lei diz, entendendo o que fica resguardado e vendo mesmo, porque essa fala da Vera foi muito importante, vendo mesmo como um ministro do Supremo, alguém que é garantista, conhecido por seus votos, muitas vezes isolado, radicalmente garantista, em dúvida, porque, de fato, está em risco um legado de uma operação como a Lava Jato, que fica comprometida por essa cultura da fulanização. A Lava Jato é muito maior que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. E se alguma coisa acontecer contra a Lava Jato, também terão esses agentes concorrido para que assim fosse. Porque o Sérgio Moro agiu de maneira imprópria. Nem falo do Deltan Dallagnol. Então, ou a gente, nesse programa, se faz isso, investe na análise plural, detalhada de tudo quanto há nessa massa, ou é vala. A vala onde o Brasil está agora. Diga aí, Alexandre. Vamos lá. Eu acho importantíssima essa discussão que está sendo levantada em relação, vamos dizer, a um compliance sobre essas matérias do Intercept, porque me parece que até agora, de tudo que aconteceu, não há nenhuma ilegalidade, né? Mas eu acho que isso não restringe o debate. Um veículo de comunicação, ele pode ter opções e escolhas editoriais que sejam legais, que não vão gerar processos, não vão gerar prisões, não vão gerar censuras, mas podem ser escolhas editoriais que não me atendam como leitor. Então, como em qualquer mercado, um restaurante, uma farmácia, ele pode, o dono, o empreendedor, ele e sua equipe, eles tomam opções em relação a que tipo de produto que eles têm para vender, como que eles entregam, como eles distribuem, a que preço aqueles produtos, e cabe ao consumidor, como o julgador final, escolher se quer ou não ser cliente daquela empresa, quer ou não consumir aqueles produtos. Então é só para fazer essa distinção, que mesmo que não haja, e não me parece que há até o momento, um crime cometido pelos editores do Intercept, pela empresa, muita gente pode se perguntar, como consumidor de notícias, como cliente, livremente, se aquele tipo de conteúdo lhe interessa e se interessa acompanhar como leitor aquele veículo de comunicação. E nesse sentido, todo mundo tem total liberdade de escolher que produtos que consome, que produtos que prefere em relação a, por exemplo, nesse caso, a notícias.
né? Agora, em relação ao celular do presidente da República, a gente realmente não sabe o que tem lá dentro, mas eu só espero que não hackeiem do filho 02, né? Que vai aparecer a Tammy Gretchen, não é isso? Então, esse pelo menos eu espero que ninguém hackeie. Quanto a essa questão de... eu acho que ela vai um pouco além da imprensa, né? As pessoas podem escolher o conteúdo jornalístico a que elas querem se afiliar e até a sua predileção quanto a esse ou aquele órgão, veículo, mas nesse caso específico tem essa questão a que o Andreasa se referiu, os limites de atuação de um juiz, limites de atuação do Ministério Público. Ainda que o Supremo não reveja nada da Operação Lava Jato, por esse cuidado justamente de não promover um retrocesso no combate à corrupção, há procedimentos aí que ficaram muito maculados para uma série de pessoas. E aí não é só para o pessoal do Lula Livre, não. A comunidade jurídica como um todo ficou bastante estarrecida com o que se viu ali. Eu conheço muitos procuradores, muitos advogados que não são petistas, não têm simpatia nenhuma pela esquerda e que ficaram muito constrangidos com o que se viu ali, porque isso de fato é grave, gente. Não é admissível que a gente comece a transigir com limites de atuação sob pena disso se voltar contra nós mesmos. E eu ouvi de um ministro do Supremo, a população, o cidadão comum, só se preocupa com a exorbitação da justiça, da polícia, do Ministério Público, quando atinge alguém muito próximo a ele, alguém que ele conhece. Quando é um caso público, a pessoa quer expiação pública, ela quer que a pessoa se ferre, quer que apodreça na cadeia. Ela só consegue ter algum tipo de empatia e analisar a questão sob um outro prisma quando diz respeito a um dos seus, a alguém que lhe é próximo, alguém que lhe é querido. E isso é muito ruim. Quando se perde a possibilidade de analisar uma questão friamente, sem fulanizar, é porque a gente está perdendo a capacidade de fazer o debate público da maneira como ele deve ser feito. Eu acho que tem vários casos aí que se prestam a esse exercício muito simples de sair do corpo. Por exemplo, se o Lula tivesse nomeado um filho seu para uma embaixada, qual seria a reação de boa parte dessas pessoas que está minimizando a ida do Eduardo Bolsonaro para uma embaixada em Washington? Se o juiz Sérgio Moro tivesse dado a letra do samba para o Cristiano Zanin, em vez do Deltan Dallagnol, qual seria a opinião média dessas pessoas que hoje estão colocando a foto do Moro no seu avatar? É importante todo mundo fazer esse exercício, despindo os seus espíritos das suas preferências partidárias, preferências políticas, preferências filosóficas, porque isso diz respeito ao Estado Democrático de Direito, diz respeito à democracia e diz respeito à proteção que cada um de nós quer ter e merece ter, porque isso está garantido na Constituição, contra um Estado que resolva se valer de vale tudo para chegar aos fins que ele pretende chegar. Para fechar, Alexandre, nosso primeiro bloco, diga aí. Tá, rapidamente, separando o que foi vazado ou publicado pelo Intercept, você pode separar em categorias diferentes. Você tem uma categoria que é o seguinte: havia um conluio criminoso entre juízes e procuradores, entre o Deltan e o Moro, a ponto de macular processos. Então, essa é uma discussão jurídica. Outro conjunto de informações vazadas era algumas ilações do tipo: Deltan Dallagnol queria aparecer para faturar e ganhar dinheiro com palestra, o que me parece no mínimo uma leviandade. Isso é um outro conjunto de revelações. Tem um terceiro conjunto que é simplesmente fofoca, que eram conversas internas entre eles, avaliando, por exemplo, aqui, quando um fala do caso Flávio Bolsonaro, enfim, o que também me parece com um interesse muito pequeno para a opinião pública, me parece muito mais invasão de privacidade do que qualquer outra coisa. Então é o seguinte: especificamente de todo aquele conjunto de informações vazadas, dentro do que é talvez o mais grave, que é: havia ou não um conluio ilegal, criminoso, entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, procuradores, a ponto de macular processos? Isso a justiça vai ter que responder. Não me parece, mas não sou especialista, não sou advogado, essa é a minha posição desde o início, mas evidentemente decisão legal que caiba às autoridades, e qualquer decisão que venha será e deve ser respeitada por todos nós.